O povo já viu um mundo novo. Moisés sentou-se para julgar as questões do povo. O sogro de Moisés disse: "Que está fazendo com o povo? Esclarece o povo a respeito dos decretos e das leis, e dá-lhe a conhecer o caminho a seguir e o que devem fazer." Graças a Deus. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Hoje nós estamos fazendo um encontro com os deputados estaduais. E a gente sente nas conversas do dia a dia que pouco se sabe sobre atribuições, né? E na parceria que nós temos, a Escola de Fé e Política, Pastoral Fé e Política, SED, temos também o prazer de estar junto com a Escola de Governo. E hoje nós temos aqui o Américo, né, que veio contribuir com a gente, podendo falar um pouquinho dessa função do deputado estadual para a gente. Boa noite. Vocês estão bem? Que bom. O encontro de hoje, ele é um encontro mais do que fundamental. Ele é um encontro mais do que essencial para o avanço e para o aprofundamento da nossa democracia. Nós temos no Brasil um arranjo político muito complexo, feito e amadurecido a partir aí da Constituição de 88, que trouxe muitos ganhos, mas ao mesmo tempo se complicou uma série de coisas. Vocês já pararam para pensar em quais cargos vão ser votados esse ano? A gente vai voltar para o executivo do nível nacional, para o legislativo a nível nacional, para o legislativo também para o nível estadual, mas também do executivo do nível estadual. O que eu quero dizer? É um pouco complexo. É um dos muitos desafios que nós vamos ter que enfrentar e avançar e replicar com a clareza do sistema tanto político brasileiro quanto o próprio sistema eleitoral. E sua função de representação, a dinâmica e a responsabilidade, as atribuições do corpo de parlamentares do Estado é justamente representar seu povo. Boa noite. Não vou me prolongar, senão a gente ouve pouco. Então vou me pôr aqui e os candidatos tenham tempo. Sem o microfone. Muito boa noite a todos. Eu sou Tati Braga, sou do PMDB e também presidente estadual do PMDB Afro. Eu quero agradecer o convite e dizer que é uma honra muito grande para mim estar aqui hoje, pois, como é evidente, a minha presença aqui é bastante improvável. A avó da minha avó foi uma escrava reprodutora e ela era usada como se usa hoje gado para reprodução. Mas ela tinha sonhos maiores. Numa madrugada ela fugiu do quilombo da senzala para um quilombo, levou os filhos que ela conseguiu. A minha bisavó, filha dela, tentou criar os 8, 9 filhos que teve. A minha avó veio para São Paulo, foi empregada doméstica grande parte da vida, hoje é aposentada. Minha mãe é auxiliar de enfermagem hoje e meu pai é segurança. O que eu quero dizer com isso é que, com eles, com essa peculiaridade da minha herança, eu aprendi que não importa a cor da sua pele, a sua classe social, sua inicial condição de vida, nada disso deve impedir o sonho de ninguém. Eu estou aqui hoje para afirmar que todos nós somos dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. O direito à educação, principalmente o direito à vida, o direito a conquistar o seu sonho, porque num Brasil justo e generoso, não importa se você é rico, você pode garantir e atingir o seu potencial.
Eu estou aqui hoje porque eu quero representar, eu dou a minha cara para bater como uma voz de quem não tem voz. Como ele sabiamente disse, hoje, se nós olharmos, temos apenas uma mulher negra na Assembleia Legislativa. Também venho representar da voz aquelas crianças que sofrem de violência diariamente, que são abandonadas, que sofrem violência doméstica e não conseguem se defender. Venho também representar negros, afrodescendentes, sim, mas não somos nós apenas afrodescendentes que sofremos de preconceitos. Também nordestinos, também deficientes físicos, visuais e deficientes mentais. Eu venho dar voz para os excluídos, não querendo me sentir melhor do que ninguém, mas eu sigo os ensinamentos dos meus ancestrais, que é através deles que eu vejo hoje nos meus 3 preciosos filhos que a lealdade, a dignidade e a esperança devem mover a nossa vida. Eu agradeço imensamente estar aqui com vocês, muito obrigada pela oportunidade. Sou Tati Braga, deputada estadual, meu número é o 15193. Obrigada. Obrigada. E seguindo, lembrando que quem quiser fazer as suas perguntas pode encaminhá-las a Márcia lá no fundo, as folhas o Valdemar tem aqui nas mãos se alguém precisar. E agora a Márcia traz aqui para nós um apanhado sobre as questões que foram sendo levantadas durante aqui as apresentações dos candidatos. E poderíamos, acho que, ler as perguntas todas, né? E depois darmos um tempo de 4 minutos para cada um versar sobre as questões e escolhendo também qual seria delas a prioridade da sua fala maior. Qual é sobre o que versa a sua campanha política, quem financia, qual a verba para a sua campanha, não é quem financia. Isso, é a verba aqui, o verso aqui é verba. Qual política pública será prioritária no seu mandato? E as explicações, não é? Qual a política pública será prioritária no seu mandato? E por fim, de que forma você irá dialogar com o povo que representa? Obrigado ao candidato. Seguindo em frente, Tati Braga, PMDB. Primeiramente, como vocês sabem, o PMDB é o maior partido do Brasil, eu não preciso apresentá-lo. Devem estar curiosos quanto será a minha campanha. Minha campanha será de 5 S's. Suor, saliva, seriedade e sola de sapato. Porque eu tenho 3 filhos, isso na contabilidade do partido entra como prejuízo e não como dinheiro. Existe, como ele falou, existe internet, nós vamos fazer um trabalho com as pessoas, porque a política é feita para as pessoas e deve vir o poder do povo para o povo. E como eu acredito na audácia da esperança, eu terei a audácia de responder todas as questões numa só. São apenas 8 letras. Educação. Com educação você consegue mudar o mundo, realmente. Não apenas dar cursinho para o 3º ano do ensino médio para tentar entrar numa faculdade pública. Isso não adianta. Porque muitas vezes no vestibular você aprende coisas, estuda por um ano inteiro para coisas que você nunca mais vai ver na sua vida. Você tem que fortalecer a educação de base. A política, infelizmente, não é feita a curto prazo, porque se fosse nós faríamos milagres. Ela tem que ser feita a médio e longo prazo. Então, hoje deve-se investir em educação de base para os meus filhos. A minha filha mais velha tem 5 anos e meio, estuda no e-mail da prefeitura. Então, deve-se investir em educação de base para que quando a minha filha, as crianças de 5, 6 anos, precisarem entrar numa faculdade, não vão precisar de cursinho público, não vão precisar de investimento do governo. A educação pública vai ser boa o suficiente para que todos tenham a vida e acesso a todas as possibilidades da vida, por meio da educação. Com a educação, investindo hoje, seriamente, investindo pesado em educação de base e formação dos primeiros anos escolares, e aí entra também a educação da família. Se hoje nós investirmos na educação das crianças, lá no futuro não vamos precisar nos preocupar com segurança pública. Se hoje começar a se investir pesado na educação, daqui a 10, 15, 20 anos, talvez os meus netos vejam isso, não teremos tantas pessoas na rua, porque todas terão direito e acesso às possibilidades iguais.
Isso sim é uma democracia, isso sim é um país justo. E é nisso que eu acredito e por isso que eu vou trabalhar. Obrigada. Os projetos dos candidatos estão disponíveis na internet. Talvez depois aqui do debate, dá para pudesse também distribuir as referências a respeito disso. Como combater a corrupção no seu partido? Porque esse partido, ele difere no quê? A Tati Braga, ela não fala com o microfone, então Por que de escolher o PMDB? O PMDB tem história. Vocês conheceram o movimento democrático brasileiro, nos tirou da ditadura. Todos os outros partidos, pelo menos os grandes, saíram do PMDB. Eu cresci no Itaim Paulista, posteriormente em Itaquera. Quem conhece a região sabe que toda essa região foi feita pelo PMDB, no governo do Montoro. Me formei no Cefam, que foi um projeto do Quércia, que foi a primeira coisa que o Geraldo Alckmin, quando assumiu o governo do Estado, fez questão de tirar. Com a desculpa de que nós gastávamos muito dinheiro do Estado, recebíamos meia bolsa, meio salário mínimo para estudar, R$180 na época. O interno da FEBEM, na mesma época, recebia R$728. Era melhor para o atual governo do Estado pagar o interno da FEBEM do que um futuro professor. Daí você começa a ver a distorção. Eu escolhi o PMDB, na verdade, fui meio que escolhida, né, fui convidada a entrar no PMDB porque eu já tenho as minhas lutas de defesa da mulher, defesa da criança e do adolescente, de dar voz a quem não tem. E aceitei o desafio de entrar no PMDB porque, como muitos de vocês devem ter essa visão, eu também tinha a visão de que é um partido de elite. É um partido que não se aproxima mais do povo, como aconteceu na época do Montoro, do Quércia. Então, eu entrei no PMDB para fazer a diferença, não para ser só mais uma moça bonitinha lá, para cumprir a cota partidária, não. Hoje eu sou presidente do PMDB Afro-Estadual, um núcleo que demorou muito para ser criado, porque nós não tínhamos voz dentro do partido. Somos 57% da população brasileira, mas somos muito pouco representados. Não precisa nem eu falar aqui as estatísticas. Mulheres, então, menos ainda. Mulheres negras, bom, nem precisa falar, né? Então, eu acredito que nós precisamos, sim, nos organizar politicamente. Por isso eu estou nesse partido, que é um partido grande que me dá essa abertura. É um partido que acredita nos meus ideais, que não me impôs qualquer tipo de proposta, que falou, você tem que falar de A, B ou C. Não, eu cheguei com as minhas propostas e falei, eu tenho essa luta, vocês aceitam que eu lute dessa forma? Sim? Então, ok, somos amigos, vamos lutar juntos. Obrigada. Aqui ouvindo atentamente, apesar do tempo exíguo, pode contar. É bom porque os padres aprendem a falar pouco e pouco tempo, era isso que eu ia falar. As nossas homilias, assim, um pouco, às vezes reclamam que a gente é muito prolongado. Mas o que fica para nós desse primeiro debate aqui com vocês, em primeiro lugar, uma gratidão. Vocês terem vindo, vocês estarem conosco, terem apresentado de uma maneira muito sucinta, muito objetiva, o que pensam, quais são as plataformas, os projetos, se eleitos, as suas adesões, as suas preocupações, um pouco das suas histórias. Eu acho que isso não é simplesmente por causa das eleições vindouras, claro, primordialmente por causa disso, sim, mas é porque nós estamos aqui vivendo aquilo que nós queremos nesse Brasil permanentemente, uma população que conversa, que dialoga, conversa sobre política, que tem interesse nas questões do seu país, que ouve as proposições, ninguém aqui vaiou, ninguém aplaudiu um pouco mais, um pouco menos, houve assim um exercício bonito de participação e respeito. Eu acho que isso é importante. Nós não viemos aqui fazer claque para um e menosprezar o outro, viemos com seriedade ouvir pessoas que se dispõem ao exercício da política partidária dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e eu creio que vocês próprios aqui ouvindo-se, não sei quantas oportunidades vocês terão de se ouvirem,
como se ouviram aqui também, não só nós ouvimos vocês, mas vocês também se ouviram, e isso acho que é importante também para esse exercício do desejo do mandato legislativo. E em nome da Arquidiocese de São Paulo, a gente agradece a iniciativa aqui do Grupo de Fé e Política da região Berlim, né? E todo o laicato que se empenhou em promover esse encontro do dia de hoje. E acho que tudo o que fizemos e aquilo que aqui ouvimos dos candidatos, da candidata, merece de nós uma salva de palmas calorosas. Nós ouvimos com atenção quem veio e vamos levar isso em consideração para as nossas escolhas políticas no próximo pleito. Uma boa noite a todos vocês. Espero que pela longe também. Eu sou daqui.